Olá, meu nome é Wallace, eu sou aluno do programa de mestrado em pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Sou orientando do professor Pedro Bugatti e co-orientando da professora Priscila Saito. Junto a mim neste trabalho, a participação também do Luiz Gustavo. E nosso título é Método de poda para as redes neurais e grafos baseado em informação visual contextual. Trata-se de um trabalho da área de visão computacional. Esse é o nosso resumo, e entrando um pouco mais a fundo nesses conceitos, a visão computacional ela foi amplamente utilizada em os mais diversos contextos da sociedade, como agricultura, medicina e até mesmo industrial. E avanços em recursos computacionais possibilitaram e viabilizaram o maior uso de técnicas de visão computacional. E falando dessas técnicas, uma técnica super interessante é a rede neural convolucional, que consegue abstrair bastante bem a questão de treinamento das imagens. E ainda que ela tenha bons resultados, ela não consegue lidar com relacionamento. E é aí que as redes neurais de grafos atuam, uma vez que elas conseguem fazer isso. E falando da topologia em grafos, a gente tem relacionamento entre dados, mas isso também pode ser altamente afetado por fatores como número de nós e número de arestas. E isso impacta diretamente em recursos computacionais. E para mitigar esse problema do uso de grafos totalmente conectados, é onde a gente entra com uma proposta de poda, baseado totalmente no aspecto visual contextual. Esse é o nosso fluxo completo. A gente parte de uma base de imagens em que cada imagem possui retângulos envolventes que mapeiam objetos nas imagens. Esses retângulos envolventes, no passo 1, por sua vez, são enviados para uma rede neural convolucional pré-treinada, no passo 2. A gente extrai vetores de características dessas imagens e formamos grafos totalmente conectados, uma vez que cada uma dessas imagens interage entre si. Esses grafos totalmente conectados formam para a gente uma matriz de adjacência, representando exatamente quais são as conexões. Uma vez que a gente tem essa topologia toda construída, a gente tem aqui do passo 4 ao 5 um algoritmo de poda, que é esse algoritmo aqui, em que a gente faz exatamente esse processo. O primeiro passo é a definição do valor de t. T é exatamente o nosso limiar, e as variáveis que temos aqui, dado um grafo G, A representa para a gente o número de arestas, V é o vértice, W é a nossa função de similaridade e K é o nosso contador iterador. Então a gente está mapeando a distância de um vértice para o outro e a gente está dividindo aqui pelo número de arestas também. Uma vez que a gente define o T, a gente encontrou exatamente qual é a distância ou a similaridade de um nó até o outro, dado o seu vértice. Então, são podadas todas as arestas cujo peso é menor ou igual a t. E aqui a gente tem de forma ilustrada o que acontece. A gente tem aqui um grafo com distâncias para cada aresta, as arestas que foram encontradas e como fica a topologia do grafo posteriormente. Esse é o nosso passo 5, essa é a nossa contribuição. E uma vez que a gente faz a poda, a gente passa a ter um grafo com arestas podadas e uma matriz de adjacência consequentemente diferente. Aqui a gente tem nova topologia de grafo no passo 7, que é gerado para a gente arquivos de treinamentos que são enviados a uma rede neural em grafo. E uma vez que treinado, a gente tem um modelo no final. Quais são nossos resultados? A gente tem aqui do lado dois gráficos de radares. Em um deles a gente tem uma parte de redução de arestas que é praticamente nulo, representando o totalmente conectado. E do outro a gente tem praticamente uma redução de arestas bem grande, comparado a esse aqui. A gente percebeu que não houveram impactos significativos com relação às métricas de acurácia, precisão, revocação e a film score, enquanto a gente conseguiu fazer a poda. Com relação à escalabilidade, houve aqui uma redução do consumo de memória gráfica de placa de vídeo com relação à literatura, o que mostra um pouco da efetividade do nosso método. Então aqui a gente tem exatamente uma redução de 0,4 decimais, e aqui a gente tem 0,8 a 1,6% de redução do consumo de memória. Obrigado.